Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo egiptólogo Rafat Khalifa, direto do Cairo. Ele vai estar falando em português, ele que é o nosso assessor lá no Egito. Ao longo desses 22 anos trabalhamos juntos, fizemos vários grupos com o Rafat, e é um momento, 12 grupos na realidade, estivemos no Egito 15 vezes e retornamos a semana passada, na segunda-feira. E hoje o Rafat vai estar falando com a gente sobre a filosofia da eternidade no Egito Antigo. E você fica ligado aí que num futuro muito próximo, no final de maio, já está saindo um novo grupo lá para o Egito, para que você possa estar conosco nesta viagem, que é uma viagem de transformação. E lá é um lugar realmente muito forte, é uma sintonia super especial e com certeza todos aqueles que lá vão não apenas resgatam a conexão com o passado, mas se carregam, né, para trazer do amor incondicional e da irradiação da própria vida. Então, vamos lá, o Egito chamando sempre, né, para que a gente possa estar aí na irradiação do plano maior de Deus. Vamos dar boas-vindas ao Rafat Khalifa, que já está conosco. Tudo bem, Rafat? Bem-vindo. Tudo bom? Oi, Carmen, tudo bem? E Tudo você? ótimo, Como muito, você está? muito bom te ver. O pessoal do grupo já está com saudades da nossa correria para fazer tudo do Egito em uma semana. Por isso mesmo que agora a gente marcou um grupo com 2 semanas para ter tempo de fazer mais locais sagrados e respirar entre uma coisa e outra e dar uma descansadinha, né? Para absorver toda essa energia realmente desse local tão fascinante que é o Egito. Você está congelando, Rafat, não sei por quê, não sei se você está me assistindo. De repente, seria bom você sair e voltar de novo, né? Família Paco, vocês estão me assistindo? Conseguem me ouvir? A minha voz está saindo, a imagem está tudo normal? Porque aqui a minha torre de internet está toda azul, está toda acesa. Estou só aguardando aí o Rafat retornar. Ou, Rafat, é melhor você desligar e começar de novo, se você estiver me ouvindo. Porque você está congelado. E congelado não vai rolar, né? Não vou conseguir ouvir, ninguém vai conseguir te ouvir, né? Então, família Pax, é Semana Santa, semana de reavaliação, energia da força do nosso coração, orações ao bem-amado Mestre Jesus Cristo, a sintonia do milagre, da renovação. Hoje tem uma conjunção planetária maravilhosa, que é de expansão, é de viagem, é de sonho que se tornam realidades. Então, coloca aí no coração viajar, que é tudo de bom, não necessariamente comigo, com o Rafat, mas faça uma viagem, porque é importante conhecer outras culturas, absorver toda a energia e serenidade de todo o poder maior de Deus em nós, para que nós juntos possamos estar aí reorganizando nossas mentes e escolhendo melhor a nossa nova forma de viver aqui na nossa humanidade. Então, o Rafat está congelado, né? Eu também vejo ele congelado, mas vocês estão me assistindo, né? Acredito eu que vocês estão conseguindo me ver. Então, tá legal. Rafat, se você estiver me ouvindo, por favor, você sai, desliga e reinicia o seu celular e vamos conversar, né? E eu espero que você tenha uma boa conexão. Pois é, internet é assim, quando funciona, maravilhoso. Quando não funciona, a gente respira fundo e espera funcionar, né? Eu espero vocês aí nas nossas atividades, nós temos rezado sempre e, acima de tudo, tentado o nosso melhor sustentar nesse momento de pandemia a frequência da irradiação da luz, com sintonia do nosso propósito, com a energia que faz com que nós possamos reavaliar realmente as nossas vidas e reencontrar o nosso ponto âncora, que é a luz da nossa própria verdade, né? E o Egito, o berço das civilizações, faz isso. Ele traz a cada um de nós essa possibilidade do resgate da nossa consciência, o resgate da nossa alma, o resgate da nossa compreensão sobre a nossa história humana. E com certeza, quase todas as pessoas que curtem viajar já pensaram um dia em ir ao Egito, porque ali está inserido o contexto de todas as descobertas científicas, todas as descobertas em todas as áreas da nossa civilização humana. E a gente faz uma viagem no tempo, literalmente, né? Voltamos 5.000 anos na nossa história, e quando nós estamos caminhando naqueles templos sagrados,
nós vivenciamos as energias de todas as irradiações, de todas as forças de luz. Eu não sei porque o Rafat não está conseguindo sair e entrar, ele ficou congelado. Eu vou ligar aqui para ele para ter certeza que ele está me ouvindo direitinho e que o ideal seria realmente ele sair e retornar, para que a gente possa conversar e todo mundo possa ouvir, né? Então, vamos lá, nessas energias das forças de todos os seres. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê? Estamos vivenciando momentos e momentos, né? Transformação, escolhas, mudanças. Cadê o telefone do rapaz? Agora, né? Será que eu vou ter que ir lá no fundo? Aqui. Yes. Oi, Rafat, tudo bom? Então, o ideal, você tem que sair do Instagram e voltar de novo, porque você está congelado. Yes, perfeito, obrigada. Pronto, demorou, eu estava lá, fazia tempo que a gente não conversava, então vamos nós, agora vai dar certo. Vou manter o celular ligado, just in case, mas... Olá, anjinhos da tecnologia, please, Rafat Khalifa, direto do Cairo, no Egito, vai estar conversando conosco e vamos fazer com que ele consiga entrar no ar e a internet funcione, né? Para que a gente possa estar conversando e ouvindo tudo que ele tem para dizer, porque, olha, a viagem ao Egito não é só uma viagem, é uma aula de egiptologia por dia. É muito legal, o pessoal ficou fascinado com todo o conhecimento do Rafat e a forma simples que ele explica, né? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas na hora de explicar fica cansativo. Ele não, ele vai objetivamente, como vocês já viram, né? Porque desde o ano passado ele tem estado aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento e a sua energia. Então vamos aguardar aqui. Rafat, cadê você? Já te mandei o convite. Falta você entrar para estar conversando conosco. Vamos lá, que agora eu não te vejo. Será que não era legal você mudar o lugar onde você está? Aí, o sinal da internet, da onde você começou a falar, não estava funcionando. Então, vamos lá. São 10 horas da noite, né? 5 horas a mais do que aqui. Hello, Rafat, cadê você? Ele não visualizou a minha mensagem. Mas ele pelo menos saiu. Agora vamos aguardá-lo. A minha torre continua toda acesa aqui, graças a Deus. Isso quer dizer que a minha internet está funcionando, é a dele que não está levando. Então, bom, hoje é terça-feira, dia do raio rosa, do amor incondicional, da bem-amada mestra Rovena, do arcanjo Samuel, energia de força, de luz, de manifestação, de cocriação, para que nós possamos atrair novas realidades na nossa história, na nossa vida, na nossa existência, né? Então, é isso. E Semana Santa, né? Tudo de bom, Semana Santa. Energia que faz com que nós possamos estar aí reavaliando o nosso novo momento planetário e reencontrar o nosso propósito a nível de fé, determinação e a sintonia do nosso próprio caminho. Rafat, cadê você, criança? Porque realmente precisamos conversar. Gente, essas internets são um sucesso, né? Ou não, né? E vamos que vamos. Porque realmente vamos aguardar, Rafat. Ok, acho que agora você vai estar falando. Yes. Agora vai dar certo. Yes, yes, yes. Agora já estamos no ar. Vamos dar boas-vindas ao Rafat Khalifa. Yes. Agora deu certo. Ah, tô aqui. Bem-vindo! Oi, Carmen, desculpa, não sei o que está acontecendo com a conexão, Não tem mas problema. acontece, né? Coisas de É, internet. é coisa da internet. É, E aí, tudo bem? Eu tô tudo com saudades da ótimo. turma, tô com saudades de É, você, da família Pax, da turma que acabou de voltar para o Brasil, nosso pois, grupo. pois Foi um é. grupo muito legal, gostei de todas as pessoas, adorei. Viraram amigos todos, né? E é Claro. um dos objetivos mais importantes que eu sempre cuido no meu trabalho, é ganhar amizade com as pessoas. E estou muito feliz de estar com você hoje. Aqui é quase 10 dias, 12 dias do mês de Ramadã.
Estamos no mês de Ah, é Ramadã, o mês verdade, é verdade. do jejum. Então eu estou feliz de estar com você mais uma vez. Claro, muito bom. Pois é, o pessoal adorou a viagem, tá todo mundo morrendo de saudade, então a gente está novamente organizando mais um grupo saindo do Brasil no dia 29 de maio, voltando lá pelo dia 16, para quem for fazer só o Egito. Aguardem que a gente vai estar mandando informações nos próximos dias. Estejam conosco. Essa vez são 2 semanas no Egito para dar tempo de fazer todos os templos com calma, né? Porque esse último grupo, depois de tantos anos que eu não ia ao Egito, 12 anos, 15 anos, sei lá, eu falei para o Rafat, vai ter que ser um Egito Express, né? No mínimo tempo possível. Mas realmente, não, foi bárbaro, mas foi puxado. Então, e teve muito lugar que a gente não foi. E eu quero retornar a pedido do Mestre Saint-Germain para que a gente possa estar aí fazendo a pregnação completa na irradiação de todos os seres de luz. Eu queria que você começasse, então, falando sobre o mês sagrado do Ramadã. Antes, já que você mencionou, eu já comentei, nós compartilhamos vários artigos já sempre, há vários anos, né? E eu fico muito feliz de ter a possibilidade de estar aí no Egito com alguns grupos durante o Ramadã, né? Isso já aconteceu algumas vezes com você, meus pais estavam também, há muito tempo atrás, 15, 18, sei lá quanto tempo, anos atrás. Mas eu queria que você falasse, para quem não sabe o que é o Ramadã, o que é esse momento sagrado que vocês estão vivendo. Bom, claro que vou falar um pouquinho do mês de Ramadã para as pessoas que nunca estiveram nos países islâmicos terem alguma ideia, mas eu queria só comentar rapidinho sobre a próxima viagem para o Egito. Não é Claro, só visitar os lugares com mais calma, mas visitar novos lugares também. sim. Por exemplo, na próxima viagem nós vamos para o Monte Sinai. Nós vamos visitar o Sinai, nós vamos visitar a cidade de Santa Catarina, o mosteiro de Santa Catarina. Nós vamos ver o Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho, uma das cidades mais luxuosas, mais bonitas, calmas, com praias muito lindas, é a cidade de Sharm el-Sheikh. Então, a próxima saída, a próxima viagem que estamos planejando, Carmen, vai ter novos lugares. Então, as pessoas que vai Sim. ter a primeira vez para o Egito vai curtir 2 semanas com todos os lugares novos, diferentes. Eu sempre também encaixo assim durante as visitas lugares novos para as pessoas que já tiveram no Egito, para conhecer novos lugares, para não repetir só as mesmas coisas, tá? Bom, o mês de Ramadã é o mês do jejum, um mês, pode falar. Não, eu quero dizer que lá no Monte Sinai é onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. E também está incluso no próximo grupo a visita a Alexandria e todos os outros templos que a gente não pôs nesse roteiro, porque não tinha disponibilidade de tempo. Então, depois vocês olham cuidadosamente o próximo roteiro e participem, que vai ser tudo de bom. Ok, o mês sagrado do Exatamente. Ramadã. Exatamente. Então, dois lugares importantes, Alexandria e Monte Sinai. O profeta Moisés recebeu os 10 mandamentos, coisa contada em várias religiões, judaísmo, cristianismo e também no islamismo. Tá? O mês de Ah, é? Ramadã é um mês sagrado e importante do calendário árabe, do calendário islâmico, pois tem um calendário diferente do calendário gregoriano, que é mais usado no mundo, mais usado no Ocidente, que é o calendário árabe, que é um calendário lunar, que depende da lua, e que esse calendário tem 12 meses. Um mês tão importante é o mês de Ramadã. Uhum. O mês de Ramadã, muçulmanos, nós temos o ritual do jejum. Não comemos, não bebemos. 30 dias seguidos, cada dia mais ou menos umas 13 horas, 14 horas, depende de quando cai o mês no ano, na época do ano. Uhum. É, o motivo é tentar se livrar do material na vida, né? Tentar se afastar do materialismo, tentar ser mais emocional, mais sentimental, mais espiritual, tentar dedicar mais tempo para outras coisas além de comer, de beber, de fazer essas coisas, né? E isso
é importante também porque isso leva a gente a pensar mais com caridade para as pessoas mais simples, para as pessoas com necessidades. E nós ficamos durante muitas horas do dia com o sentimento de sede, de fome. Isso é importante para sentir os outros povos que por motivos econômicos passam fome, que por motivos econômicos não têm dinheiro suficiente para a alimentação. E por causa disso que os países islâmicos com poder econômico alto, tipo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Catar, esses países onde tem uma economia forte, eles normalmente mandam toneladas de comidas a outros países pobres, sobretudo em África. Mandam comida, mandam também dinheiro para facilitar a vida desses povos sofrendo. E dentro das próprias sociedades, dentro das mesmas sociedades como aqui no Egito, existe muito essa coisa que no começo do mês de Ramadã tem o que nós chamamos a bolsa da família ou a caixa da família, que muitas pessoas vão para supermercados, compram 100, 200 caixas, 300 caixas, depende do poder aquisitivo de cada um, e cada caixa dessas tem comida. Tem 5, 10 quilogramas de comida, de arroz, de macarrão, de azeite, de leite, de queijo, carne, frango. Então, muitas pessoas, muitas famílias fazem isso e começam a distribuir para os pobres. Então, Uhum. são coisas que as pessoas só têm oportunidade, tempo, para pensar nesse mês de Ramadã, para ajudar os pobres. E é um mês importante para sentar na vida, no universo, em Deus, para sentar, ficar assim pensando o que eu fiz durante os últimos 11 meses, antes do mês de Ramadã voltar no calendário. O que eu fiz de bom? Qual é quais são as coisas negativas que não tenho que repetir? Quais são as coisas de sucesso que posso enfocar e fazer mais? Qual é o meu relacionamento com a minha família, com os meus irmãos? Porque na religião islâmica não pode chegar ao mês de Ramadã tendo problema de um com o outro, um muçulmano com outro muçulmano, um irmão com outro irmão. Então, as pessoas com família, quando estão brigadas, as pessoas, quando chega esse mês, tem que fazer a paz. Mais ou menos obrigatório fazer a paz. E é boa oportunidade, um dos dois brigados convida o outro, uma das famílias convida a outra família num jantar daquele, se chama iftar, aquela refeição que acontece com o pôr do sol. Com o pôr do sol. Se chama iftar. Então é um mês de muita vida espiritual, de caridade, de carinho, etc. Esse é o Ramadã. Estamos quase no dia 12. Daqui a menos de 20 dias, acaba o mês de Ramadã com as festas de Ramadã. Vamos ter umas festas, 3 dias de festas em todo o mundo islâmico. Mundo islâmico, estou falando de quase 22% do nosso planeta, pois 22% do planeta Terra são muçulmanos de religião. E eu preciso explicar acredito que alguns que estão acompanhando a gente confundem muçulmano com árabe. Então, tem muito muçulmano no mundo que não é árabe. Na Índia, por exemplo, muito muçulmano, Sim. na China, muito muçulmano, na Turquia, não é árabe. É um país inteiro, não é árabe. Turquia, que muitos acham que é um país árabe, não é árabe. Inclusive, tem muitos árabes, pessoas árabes, que não são muçulmanos, que são católicos, que são ortodoxos, que são de... Então, árabe não significa muçulmano, ok? O que você acha? Vamos para o nosso tema Vamos lá. da a Yes. eternidade no A Egito filosofia da Antigo. eternidade no Egito Antigo. Vamos lá. Exatamente, exatamente. A história do Egito Antigo é muito ampla, muito grande. E, inclusive, entre os estudiosos, egiptólogos, tem polêmica quando começou a civilização egípcia.
Uhum. O começo da história é uma coisa e o começo da civilização é outra coisa. Uhum. O começo da história a história é muito antiga. Começou talvez 30, 40 mil anos atrás. Mas a civilização do Egito Antigo, alguns calculam 13 mil anos de história. Qual é a diferença entre história e civilização? Civilização é quando o ser humano começa a produzir cultura, começa a ter poesia na língua, começa a ter escritura, começa a ter produção de roupa, começa a plantar a terra, começa a ter religião, começa a ter religiosidade, começa a ter templos, começa a ter relação de família, começa a ter lei, começa a ter sistema político, governo, divisão assim de províncias no país ou no território onde mora, etc. Então, civilização é outra coisa. Quando começou a civilização no Egito Antigo, o egípcio que chegou de muitos como porque começou a civilização no Egito com o rio Nilo, que dá muita vida para os habitantes, que salvou, posso dizer que salvou a muitos humanos de ser nômadas no deserto, de lutar tanto caçando animais, procurando comida na natureza, salvou eles para ficar estáveis. Então, pela primeira vez, quando chegaram muitos humanos aí no Vale do Nilo, você já viajou tantas vezes, se sabe como é os campos de agricultura, que são os mesmos daquela época de milhares de anos atrás. Uhum. Começou o Rio Nilo a oferecer vida estável para o humano. Então começaram os egípcios a ficar em cidades pequenas, plantando os campos de agricultura e comendo da produção deles. Então o egípcio começou a ter civilização, começou a ter vida estável, produzindo o que consumia, em vez de consumir o que a natureza produzia. Essa é uma diferença importante, porque é sinal do começo da cultura e da civilização. O egípcio dependia na agricultura do rio Nilo. E o rio Nilo, naquela época, tinha as cheias do Nilo, as inundações do Nilo. Coisa que não existe mais hoje na maioria dos rios do mundo. Uhum. Por quê? Por que não existe? Porque o ser humano começou a construir barragens modernas para organizar as águas dos rios. Não temos mais inundações dos rios do mundo. Não temos mais escassez da água, porque a água fica armazenada aí em lagos, né? Mas ele observou naquela época que tinha inundações e que essas inundações do Nilo demoravam quase 12 meses para se repetir. Uhum. Então isso foi o começo dele inventar uma coisa que nós chamamos hoje o ano, Um ano. calendário, os meses. Porque ele reparou que as cheias do Nilo chegam todo ano na mesma época. Sim. Aí começou a dividir o tempo entre o começo da inundação desse ano e o começo da inundação do ano passado. E dividiu em 12 meses. Foi a primeira vez de ter um calendário no Egito. E ajudou muito nisso, não só as cheias do rio Nilo, mas também observar o céu, as estrelas. Uhum. Pois tem algumas estrelas que são fixas o ano inteiro. E tem algumas outras estrelas que mudam, aparecem e somem. Sim. Então o egípcio começou a observar também o começo, o movimento das estrelas no céu e começou a observar que tem uma estrela, Sirius, que se chama Sirius, que aparece também todo ano na mesma altura. Então demorava 12 meses para aparecer. Sirius. Então foi outro sinal que tem o tempo que não é assim. O tempo não é assim uma coisa fluindo, fixa, mas é um tempo repetido. E ele observou então essas duas coisas todo ano
e observou uma coisa todo dia, diferente, que é outro astro, que é o Sol. Ele observou que o Sol todo dia nasce no Oriente, começa a fazer movimento até chegar no Oeste, no Ocidente. E aí a Terra engole o disco solar, então cai, o mundo fica em escuridão. Uhum. E esse Sol volta ao dia seguinte, ou seja, é um círculo, uma roda. Então é uma coisa que se repete. Então ele observou que as coisas da natureza, do mundo, se repetem. Observou que as inundações se repetem num círculo, observou as estrelas se repetem e voltam a existir, e observou que o Sol também se repete todo dia. Daí ele falou que vamos ter uma vida repetida todos os seres. Daí foi o começo do entendimento do egípcio que nós, após a nossa morte, vamos ter outra vida. Sim. Porque o Sol, na verdade, é Deus. E nós todos representamos Deus. Deus está dentro de nós todos. Então, quando o Sol cai, é o mesmo quando um de nós vai para outro mundo ou parte daqui, do nosso mundo daqui. E quando parte daqui, está no outro mundo. Aquele outro mundo fica iluminado. Então os mortos vivem num mundo diferente que é um mundo iluminado. Como fica iluminado? Pelo nosso sol daqui. Que quando nós estamos aqui em escuridão de noite, eles estão de dia, porque Ra já está com eles. E começa a fazer esse movimento que são as horas da noite. Então nós todos vamos ter a ressurreição. Vamos voltar à vida de novo, do mesmo jeito como o nosso Deus, que some e aparece, num jeito assim eterno, numa forma como um círculo. Os egípcios tinham um entendimento da eternidade. A palavra que eles usavam para a eternidade é Neheh. Neheh significa eternidade. E Jad significa eternidade. E por isso no hieroglifo, sempre nos textos, nos templos, sempre existem essas orações que os deuses estão oferecendo e dando para o rei, o Neheh. Estão dando para ele a eternidade. Então, das coisas boas que eles oferecem para ele, na vida dele aqui e na outra vida, é a eternidade. Uma das coisas que o egípcio antigo ficava com muito medo, vamos dizer, odiava tanto, era a mortalidade. Era ficar morto. Era acabar. Ele não tinha medo da morte. Ele tinha medo de não acompanhar a Deus no outro mundo e ficar eterno junto com ele. Porque acontecendo isso, significa que ele apenas viraria um espírito durante a noite no barco de Ra, um barco de sol. Lembra quando muitas vezes as pessoas que conhecem o Egito, no papiro, tem um barco que tem o sol? E também nos túmulos. Esse barco é o que eles imaginavam o disco solar viajar, o Ra, viajar no oeste, no leste para o oeste durante o dia e durante a noite também nesse barco. Então, para eles, na verdade, viver com Deus significa a eternidade. E eu estou aqui com um papel que mostra os desenhos que eles faziam para o Neheh. Não sei se aparece. Tá Neheh dando para e ver. Jed. Esses são os dois símbolos que eles usavam para a eternidade. Tem diferença entre o símbolo que está em cima, que é Neheh, e outro que é Jed, que está embaixo. Mas isso é uma coisa muito profunda e pode até uma aula inteira, uma palestra inteira para explicar. Mas de toda maneira eles acreditavam nisso. E por causa disso, que para eles o círculo existe em todo lado, inclusive nas coroas. O Sol, o disco solar, fica com esse. Olha, esse é um exemplo que eles usavam tanto para simbolizar o Sol. Se vê que em cima da figura do Deus Sol tem outro disco solar e agora a serpente está fazendo
um círculo. Sim. Porque o círculo não tem começo, não tem fim. É uma coisa eterna. É a eternidade. Sim. Então, o símbolo geométrico do círculo é para uma vida eterna, uma vida sem fim e sem começo também, na verdade. É, por causa, por causa disso, por causa disso que os egípcios acreditavam, então, nessa eternidade. E foi aí que eles começaram a construir a civilização deles de um jeito que combina com esse conceito. Uhum. Foi por causa disso que eles fizeram as pirâmides. A pirâmide representa o primeiro pedaço de terra onde apareceu o primeiro Deus que fez a criação do universo, segundo muitas teorias dos templos egípcios. Mas, ao mesmo tempo, o que é a pirâmide? Por que fizeram as pirâmides? Qualquer que seja a explicação de uma pirâmide, a pirâmide pode ser um centro de estudos, pode ser um túmulo para o faraó, pode ser um centro do mundo, pode ser várias coisas. Mas, na verdade, o mais importante na pirâmide é o meio da construção, porque eles podiam fazer isso tudo numa construção pequena. Porque fizeram um túmulo tão grande assim. Estamos falando de 200 milhões de toneladas de peso, uma pirâmide, mais ou menos. Por que Uau. eles chegaram a fazer uma construção tão forte assim? Porque, na verdade, eles acreditaram e muito na eternidade e queriam que as coisas importantes deles, como os corpos, por exemplo, fossem eternas, essas coisas. Aí o conceito da eternidade começa a aparecer na civilização, nas construções. Coisa importante como o templo. Porque existem templos egípcios até hoje, depois de 3.000 e 4.000 anos, bem Uhum. conservados. Porque eles fizeram com pedra muito forte, pedra muito grande de tamanho, para poder chegar, a fazer uma construção forte eterna. Então, a ideia da construção dos templos é fazer uma construção eterna. Porque existe o conceito da eternidade. Isso, na verdade, é nos monumentos em geral. Inclusive, inclusive túmulos, porque os túmulos para eles são casas, as casas da eternidade. Então, posso dizer que se não tivesse o conceito da eternidade, o valor da eternidade, não teria uma civilização igual a essa que temos hoje. Uhum. Eles poderiam ter deixado, como muitos outros povos que passaram por nosso planeta, pelo nosso planeta, muitos povos deixaram civilizações, mas não são civilizações assim gigantescas, de monumentos muito fortes, porque na verdade esse conceito da eternidade foi um motivo importante para eles construírem essa civilização. Isso, na verdade, não é só na arquitetura. Eu estou falando das pirâmides, dos templos e tal. Mas isso existe também na arte. Porque eles fizeram gravuras nos templos. Você entra em algum templo, até hoje, consegue ver as gravuras do hieroglifo, das figuras dos Uhum. deuses, do rei. Às vezes até as cores bem conservadas. Né? Lembra Sim, o templo de Dendra, o teto, como foi? Bem sim. colorido, bonito, com cor celeste, com cor azul, com lápis lazuli de cor, com coral vermelho. Então eles fizeram essas coisas na arte também, não só na arquitetura. Inclusive as estátuas. A escultura no Egito Antigo, na verdade, cuidou muito o conceito da eternidade. Por isso nós temos estátuas de 4.000 anos, 4.500 anos, muito bem conservadas. É diferente de outras culturas muito mais recentes, que as estátuas dessas outras culturas estão com as estátuas quebradas. Vou explicar de uma maneira mais simples. Quando visita a Itália ou Grécia em alguns museus, você encontra muitas estátuas sem braços. Sim, Sem braços. A estátua, com certeza, quando foi feita, tinha braço, claro. tinha cabeça, e agora não está sem cabeça. O que aconteceu?
Há uma estátua de 1500 anos, de 1200 anos, e por causa de tantos anos, perdeu o braço e perdeu a cabeça. Pode ser uma resposta. Mas por que a estátua do egípcio, que tem 4500 anos, está bem conservada? Está com os braços, está com a cabeça. Porque o escultor, ele tinha a cultura dentro dele. Essa cultura não era só a habilidade da arte, de fazer escultura, mas ele tinha a cultura religiosa, da eternidade da obra. Ele queria que a obra fosse eterna, igual à eternidade que ele desejava após a morte. Igual à eternidade que ele acreditava no Deus. E por causa disso que eles fizeram as estátuas de um jeito especial, diferente. Estou mostrando aqui um exemplo de uma estátua do faraó Kefren. O faraó Kefren. Conseguem ver que o escultor fez de propósito, juntou os braços no corpo. Então, entre o braço e o corpo não tem separação. O braço não está levantado para fazer separação. Ele podia facilmente fazer isso. Mas fazendo isso, significa que daqui a alguns anos, a estátua pode perder o braço. Não é? Mas ele não queria que a estátua perdesse o braço. Não queria que a estátua perdesse a perna, nem a cabeça. Ele queria a estátua inteira, completa, eterna. Então a eternidade faz parte da arte dos egípcios. Faz parte da escultura. Faz parte da arquitetura dos templos. Faz parte das gravuras dentro dos templos. O conceito da eternidade foi muito importante. E por causa disso também que eles inventaram uma coisa que todo mundo hoje em dia fica pensando tanto, que é a mumificação, embalsamar os corpos. O que leva os egípcios a querer embalsamar um corpo ou mumificar algum corpo? Porque os egípcios acreditavam nisso, na eternidade. E queriam que esse corpo ficasse eterno. Porque eles pensavam que a vida acaba, ou a morte acontece, com a separação do espírito do corpo. E esse espírito tem muita coisa. Tem muitos elementos. Não temos tempo agora para falar disso, mas o nome faz parte da pessoa. O nome, o coração, o corpo. O Ba, que é uma imagem do espírito, se chama Ba, que sempre é um pássaro com cabeça humana. O Ka faz parte do espírito, também outra imagem do espírito, que são dois braços. Porque nós todos, quando queremos falar com Deus, levantamos os braços para cima. Deus está em cima. Então, eles fizeram isso, fizeram dois braços assim, levantados para o céu, e chamaram o Ka, que significa espírito, uma imagem do espírito. Também a sombra faz parte da pessoa. Tem uma coisa que se chama Ar. Ar é a iluminação. A parte iluminada em nós. A parte evoluída de cada um de nós. A parte que tem todo o que é positivo. Se chama Ar. E então, esses são elementos, 7 elementos que são a pessoa. E desses 7 elementos tem o corpo. Faz parte. E por causa disso que eles embalsamavam os corpos para que o resto dos elementos do espírito pudesse conhecer esse corpo na outra vida e voltar à vida de novo nessa coisa que nós chamamos a ressurreição. O Ba, que é o espírito, aquele pássaro com cabeça humana, que é o Ba, é esse que o egípcio representou ele como pássaro. Sabe por quê? Porque o pássaro é um ser de muita liberdade. Consegue chegar até muitos lugares em pouco tempo. Tem pássaros que viajam de um país para outro. Naquela época do ano, quando os pássaros fazem imigrações. Sim. Então, tem pássaro que não gosta de frio. Quando tem muito frio num país, ele vai voando com os amigos e
vai para outro país mais quente. E o ano seguinte volta esse pássaro de novo para a sua natureza, ou o país onde ele estava. E ele não precisa de passagem aérea, não precisa de visto para voar, para É viajar, mais fácil. não precisa de reserva de hotel. Ele vai de uma árvore para outra, são os hotéis deles, e a companhia aérea deles, são as asas dele, voa, viaja. O egípcio observava isso tudo, pode falar. Estão perguntando como é que chama a parte sombra. A parte sombra, Você falou a da parte. alma do iluminado, o ar, e aí estão perguntando da parte sombra. Não, sombra é sombra mesmo. Acredito que eles querem falar sobre o ar, a parte evoluída do ser humano. Ar. Tá. A-K-H. Se escreve assim, A-K-H. Pode ser assim. A-H. Ah. Vamos voltar aos pássaros, eu gostei. Liberdade, voando com os pássaros. Da liberdade dos pássaros. Então, os pássaros, o egípcio que morava sentado assim na grama, na beira do rio Nilo, ele ficava observando a natureza, ficava observando esses pássaros, e ficava observando o movimento dos pássaros, a viagem dos pássaros. Por Sim. causa disso, que ele, quando queria expressar um espírito e queria a liberdade para o espírito dos defuntos, dos falecidos, ele escolheu o pássaro para Uhum. representar esse espírito, porque o egípcio queria um espírito livre. Sim. Por causa disso que, inclusive até hoje, muitos egípcios acreditam acreditam que os espíritos dos nossos familiares visitam a gente em casa de vez em quando. Sim. Quando aparece um familiar para você no sonho, ele apareceu mesmo na forma do espírito dele, que chegou até você e apareceu no sonho. Entendeu? Então o pássaro representa o espírito da pessoa. Essas coisas todas são, então, quando falamos da natureza, das inundações do Nilo, do rio Nilo, o movimento do rio Nilo, das Uhum. estrelas que o egípcio contemplava, do sol e o movimento do sol, dos pássaros e desses animais, encontramos que ele reparou que são fenômenos da natureza, que são fenômenos eternos. E por causa disso que ele acreditou muito na eternidade. E isso foi um motivo muito importante que levou o egípcio a não ter medo de nada de morte. Os egípcios faziam a construção dos túmulos deles, que às vezes era forma piramidal, às vezes não, com muito amor. Eles faziam com muita felicidade. Eles faziam, inclusive eles davam o nome casa, a casa da eternidade. Esse é o nome do Uhum. túmulo. Tem alguns vocabulários que nós temos na nossa vida hoje que os egípcios não sabiam, não conheciam. Eles não usavam a palavra túmulo, não usavam morte, não usavam, não, inclusive não tinham, não tinham religião. A palavra religião não existe no povo que talvez é o mais religioso no nosso planeta Terra. É por causa disso, dessa ideia da eternidade ou imortalidade, que os egípcios Uhum. construíram uma civilização fantástica que até hoje muitas coisas dessa civilização nós desconhecemos. E por causa disso que existe a ciência da egiptologia. E, inclusive, também essa coisa da mumificação, que me lembro que uma vez fizemos uma palestra de Zoom sobre as múmias quando fizeram aquela viagem das múmias de um museu para outro, Sim. a viagem das múmias para o novo museu. Então, esse é o conceito da eternidade no Egito Antigo. Eu queria também explicar que as nossas religiões atuais falam sobre
o que acontece após a morte. Então, o catolicismo tem uma visão sobre o que acontece para um falecido a partir do dia da morte, para o mais frente. E o islamismo, o judaísmo, as religiões todas. Os egípcios da antiguidade pensavam o mesmo também. Nós temos um livro, se chama o Livro dos Mortos. Uhum. É a Bíblia deles, a Bíblia dos egípcios da antiguidade. E é um livro que tem capítulos também, mais de 300 capítulos. Um desses capítulos é o capítulo 125, que é um capítulo muito importante nesse livro, que faz parte desse capítulo aquela imagem famosa do julgamento final, do juízo final, Sei. que tem a balança de pesar o coração e tal. E a pena? E a pena no outro lado da balança. E a pena é um símbolo. A pena não é o peso de material, é um símbolo da justiça, de uma deusa que se chama Maat, que é a justiça, o equilíbrio. Sabe aquela coisa que vocês têm no... Como disciplina e ordem na Uhum. bandeira, né? Então, Sim. a Maat é a disciplina, e a ordem, é o direito, e a justiça, é o equilíbrio. É o que faz o mundo equilibrado. É o que faz a nós equilibrados como humanos. Os deuses não comiam fruta, carne, legume, pão, essas coisas, apesar das ofrendas que davam para os templos. A Uhum. alimentação principal dos deuses era o mar. Então eles se alimentavam na justiça, se alimentavam na disciplina, no direito. E por causa disso que tem muito desenho que você pode ver o faraó oferecendo uma estátua da Maat para os deuses, como oferenda. Porque é a comida deles. Eles comiam isso. Comiam. Ou seja, na religiosidade dos egípcios, eles acreditavam que o nosso bem, o bom comportamento que fazemos, é o jeito de alimentar os deuses. Sim. Então temos que comportar bem para os deuses ficarem satisfeitos, né, Feliz. recebendo essas nossas oferendas. Então, no capítulo 125, tem essa parte que é do julgamento final, de pisar o coração da pessoa para saber se essa pessoa era boa ou não. Este é o começo de uma viagem e de uma luta que o egípcio após a morte, tem que fazer para ganhar a companhia do deus Ra, para ficar no barco de Ra. Uhum. Porque esse é o barco de salvamento, o barco em que vai salvar as boas pessoas. Senão, ele não é mais eterno, ele é mortal, ele vai acabar, ele não vai existir mais. Por isso ele Uhum. luta na primeira vida para ganhar no juízo final, né? E para conseguir chegar a entrar no barco do Deus Ra para ter a eternidade. Eu vou lembrar que esse barco do Deus Ra é o barco que leva esse Deus no pôr do sol, começa esse barco a fazer uma navegação durante as horas da noite para renascer de novo esse barco com esse sol no nascer do sol para nós. Então é o mesmo barco que faz esse movimento, entendeu? E ficar no barco, a ideia de ficar num barco de salvamento, um barco de salvação, um barco de Deus, é a ideia que está, por exemplo, na Bíblia, naquela arca de Noé, Sim. que todos os que vão ficar na arca de Noé vão se salvar do dilúvio. E a ideia da construção das igrejas no Egito, que no Egito os cristãos egípcios de maioria se chamam coptos, cristãos coptos, eles fazem a arquitetura da igreja por dentro em forma de um barco. Hum. Então os padres da igreja copta, chama o patriarca, o título deles é diferente, patriarca copto,
Ele chama o povo dele, chama os seguidores da igreja, de vez em quando, e avisa eles que aqui, na igreja, é o lugar de salvar, Uhum. entendeu? Do mesmo jeito como antigamente, na época faraônica, os sacerdotes dos templos falavam para as pessoas comportarem bem para poder entrar na barca Sim, do deus Ra. Então, a história se repete. A história é a mesma. As religiões são iguais. é As verdade. religiões apenas têm detalhes. As religiões do passado e as religiões de agora sempre têm a ideia mais importante é comportar bem, que cuidar um no outro, o moral, que cuidar a natureza, cuidar o ambiente. E isso existiu nas religiões do passado, existe hoje em dia nas religiões atuais que estão no mundo. E essa coisa dos deuses egípcios é o mundo. Deus para os egípcios é o universo inteiro. Sim. Deus, o sol não é o Deus. O sol é a manifestação da iluminação de Deus. O sol é Ra. O Sim. rio Nilo tinha um deus, se chama Hapi, o deus das inundações do Nilo, da água. Aquela corrente forte da água para eles quando eles olhavam. Este é o deus Hapi, chegando, está chegando. Deus é um só. É o sol na iluminação, é a corrente da água forte do rio Nilo, são as ondas dos mares. Deus, quando fala Osíris é toda planta, porque ele é o Deus das vegetações, das plantas, Sim. das árvores, da agricultura. Então, quando o egípcio ficava no campo de agricultura tão grande de 50, 100 hectares, esse campo de agricultura, essas plantas todas, era Deus para ele. Inclusive o deserto tinha a representação de um Deus que se chama Set. Set. Sete. Então, quando falamos que o deserto é uma manifestação de Deus, quando falamos que a agricultura é outra manifestação de Deus, o rio Nilo, outra manifestação de Deus, a lua, o sol, e quando falamos que essas todas são manifestações de um Deus, o que significa isso? Significa que Deus é o universo. Sim. Deus é o universo inteiro. Então, esse é o conceito que os egípcios... Só que naquela época é como hoje. Naquela época tinha também pessoas mais cultas que outras. Pessoas com mais conhecimento que outros. Na época faraônica. Então, os sacerdotes entendiam bem, profundamente, a, os detalhes e o entendimento dessa civilização e dessa cultura. E as pessoas simples não. É por causa disso que as pessoas simples podiam venerar um Deus e deixar outro. Sim. Mas os sacerdotes dos templos entendiam bem que Deus é todo, e todos os deuses são um e o mesmo. E por causa disso, eu sei que o tempo está quase, mas por causa É. disso, vou concluir, né? Por causa disso que é muito raro na cultura do Egito Antigo ter uma guerra religiosa, ter conflito entre os templos de deuses diferentes. Isso existe hoje em dia, em alguns países. Mas na Sim. época do Egito Antigo não existiu. Porque eles tinham essa tolerância, eles não tinham um problema, não tinham problema nenhum da convivência dos deuses. Eu posso venerar esse Deus, e é o mais importante para mim, mas ao mesmo tempo, isso não significa que os outros deuses não fossem verdades e não tivessem valor. Então é isso. Isso tudo levou, foi uma civilização forte. A última frase que vou falar sobre esse assunto. Se não tivesse o conceito da eternidade no Egito Antigo, não teríamos quase nada dessa civilização tão rica. Então é isso. Muito bom, adorei, Rafati. Olha, duas coisas. Primeiro, parabéns pelo seu barco maravilhoso, Naio Pax. Gratidão pela homenagem na energia da Pax. Adorei, adorei. O grupo amou.
E olha aí, vocês, amigos que estão assistindo ao vivo, e depois quem vai assistir esse vídeo, entre em contato com o Rafat, vai lá fazer uma viagem com a sua família, com o seu grupo de amigos. Você vai estar com um lugar totalmente para você, exclusivo, um barco que você vai reunir a sua energia com as pessoas que você ama, para que você possa estar peregrinando no Rio Negro em todos os templos de luz e de força e de amor incondicional. E o Rafat volta mais vezes daqui para frente para continuar falando mais, para a gente ir viajando virtualmente. Teve uma pessoa que perguntou sobre o seu curso de medicina egípcia, se você vai fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, nós estamos, por enquanto, vai ter cada 2 semanas uma entrevista nossa, Sim, né? Então, podemos planejar uma dessas vezes falar sobre a medicina no Egito Antigo. legal. E futuramente, depois, talvez vamos ter, em vez de uma vez por 2 semanas, uma vez por semana, vai depender de vários fatores, mas de toda maneira podemos planejar um encontro sobre a medicina. Legal. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Amanhã eu estou aqui com a Jane Ribeiro, ela vai falar sobre o Egito, fonte de saber. Ela estava lá com a gente e ela já foi ao Egito inúmeras vezes, também guiada pelo Super Rafat. Sua mensagem final hoje, Rafat? Minha mensagem final é viajar sempre leva a entender esse nosso universo, a entender Sim, a Deus. Viajar é muito bom para entender as nossas origens e o nosso destino, para onde estamos indo. E eu amo muito o meu país, amo o Egito e acredito que o Egito é um bom exemplo, não só da história dos egípcios, mas da história da humanidade. sim. Então, minha mensagem é vocês que precisam entender mais sobre o universo, sobre Deus, sobre o nosso mundo espiritual, sobre as nossas origens como humanos, vocês precisam estar em contato com o Egito, não necessariamente fazendo viagem. Então, não estou falando de obrigatoriamente fazer uma viagem para o Egito. Não. Você pode, num encontro como esse, essa entrevista que estamos tendo, a Carmen e eu, assistir. Você pode procurar num livro, pode fazer uma pesquisa na internet e ver essa cultura, porque, na verdade, eu acho que é um sumário, uma história resumida da história da humanidade toda e do universo inteiro. Então, nessa minha mensagem, estou convidando a todos de ter mais contato com a cultura do Egito Antigo. Obrigada, Rafat. Obrigada, família Pax. Gratidão, namastê. Muito obrigado, Carmen. Obrigado. Tchau, tchau.